que é especial para mim, porque é a publicação do meu segundo livro. E eu vou fazer aqui, né, um pensamento. Me desculpe que tem filho, mas eu imagino que o livro seja como um filho. E, inclusive, no ditado que se diz que o filho não é pra gente, é pro mundo, o livro também, eu acredito que o livro não é do autor, né? O livro, ele é feito para o mundo, né? E o que o mundo possa fazer com ele a partir do que está ali, a partir do que a gente escreveu. Ele leva o nome de alguém, porque alguém precisa escrever, senão não existe, né? Mas isso não nos dá o direito de falar, este livro é meu. Os meus livros são aqueles que estão na minha biblioteca, né? Esse aqui é de quem comprar, ler e fizer uso dele. Bom, o que é que eu pensei para hoje aqui? Eu achei que ficaria muito chato e que seria até contraditório com o conteúdo desse livro eu simplesmente sentar aqui e apresentá-lo para vocês como se fosse uma palestra ou como se fosse uma aula. Então, por isso, eu convidei 2 amigos meus, né, que leram o livro para debater, para iniciar um debate, né, sobre o que eu escrevi. E eu gostaria que vocês participassem também. Eu acho que seria interessante se o debate não ficasse só aqui, né, mas que vocês também fizessem questões ou mesmo algumas elaborações em cima daquilo que a gente está falando aqui, mesmo sem ter lido o livro ainda. Ok? Então, aqui comigo estão a professora Rita, da UFC lá de Sobral, da cadeira de Filosofia, e o professor Aloísio, daqui da Psicologia da UFC, né, de Fortaleza, né, da cadeira de Psicologia Social. São 2 áreas, né, Psicologia Social e Filosofia, são 2 áreas que conversam no meu livro. Tá? Foi um livro feito num doutorado, durante o doutorado em Filosofia, porque eu busquei ali as bases, as raízes de um pensamento, de um determinado pensamento, de um pensamento que é muito importante para a gente da psicologia, mas que eu não encontrei espaço para pesquisar isso dentro da própria psicologia. Então eu fui para a filosofia para estudar as bases da teoria crítica e as bases de um livro chamado A Personalidade Autoritária, que eu não sei se vocês conhecem ou se vocês já ouviram falar. Esse livro, A Personalidade Autoritária, ele é fruto de uma grande pesquisa realizada na década de 40 nos Estados Unidos. Os autores, parte americanos e parte da chamada Escola de Frankfurt, eles procuravam ali nos Estados Unidos da década de 40, né, um dos poucos países considerados democráticos, na verdade considerado um exemplo de democracia, da democracia moderna. Eles procuravam ali as raízes do pensamento antidemocrático. E por isso essa pesquisa também foi questionada por alguns americanos que falaram, poxa vida, mas nós não somos os nazistas, o que eles estão procurando o pensamento antidemocrático num exemplo de democracia? E qual não foi a surpresa que eles não apenas encontraram o pensamento antidemocrático numa democracia, como o encontraram de forma predominante, a ponto, né, deles criarem aí uma tipologia de personalidades autoritárias, da qual eu imagino que nenhum de nós vai escapar. Né? Bom, o meu intuito ao fazer esse trabalho era conhecer então as bases, as raízes filosóficas, as influências filosóficas dessa pesquisa, que foi uma pesquisa empírica, de psicologia social empírica ou de ciências sociais, né, dependendo aí da vertente do lado que se vê. Por isso, neste livro, ele inicia com a história da Escola de Frankfurt, com a raiz filosófica desse pensamento,
com a história dessa pesquisa, ou seja, com todas as pesquisas que foram realizadas pelos autores frankfurtianos até chegar nessa pesquisa personalidade autoritária, e termina com uma análise da própria pesquisa. Tá? Apesar do meu objetivo inicial ser essa busca, né, pelas raízes dessa pesquisa, inclusive da sua coerência, uma pesquisa empírica feita pelos teóricos da Escola de Frankfurt, teóricos que inclusive questionam a ciência, né, questionam determinada forma de empiria, eu encontrei no final uma motivação ainda maior, ou um resultado ainda maior do que aquilo que eu esperava, que me deu exatamente essa motivação de publicar esse livro, né? De falar, olha, isso aqui é uma colaboração, né, o El Machado, algo que eu acho que é relevante para o nosso mundo atual. E essa foi a minha maior motivação. E, na verdade, eu acho que essa tem que ser mesmo a nossa motivação para qualquer coisa que a gente vai publicar, né? Isso tem coerência, isso vai agregar alguma coisa ao nosso mundo, independente de agregar positivamente ou de gerar o debate mesmo, né? Falar, não, eu não concordo, e aí o pensamento, ele vai, através das contradições, ele vai gerando o novo. Né? E, por conta disso, por conta dessa motivação, de eu achar que ele traz elaborações teóricas importantes para a gente entender determinados aspectos, fatos do nosso mundo hoje, que eu propus iniciar o debate pensando sobre a atualidade dessa pesquisa sobre a personalidade autoritária para entender alguns fatos, alguns acontecimentos da nossa sociedade. Então foi esse o desafio que eu lancei para a Rita e para o Aloísio aqui, né, que tiveram a tarefa de ler aí o livro em alguns dias, alguns poucos dias, e poder colaborar aqui com essa discussão. Ok? Então, gente, boa noite. Também fico muito feliz, né, de ter vocês aqui, de ter sido convidada pela Débora. Eu estava brincando com ela essa semana em Sobral, que eu acho que a primeira coisa que eu tinha que dizer aqui, e que ela já de algum modo já disse, né, é que o livro dela, exatamente por ser muito bom, né, é um livro muito ruim, às vezes, da gente ler, né, porque não estou falando da dificuldade, não senti uma dificuldade na escrita, mas justamente porque ele vai apresentar algumas coisas, né, sobre nós mesmos, que a gente faz muita questão de não ver, né. Então, quando a Débora convida, dentro, né, desse olhar, dessa análise que ela vai fazendo da Escola de Frankfurt, né, e vai tocar nessa coisa que é o preconceito, parece que nós, né, os intelectuais, nós vamos ser poupados, né? A gente vai ler com aquele gosto de, não, vamos lá, né, ouvir sobre essa coisa que certamente é exterior a nós, né? E nós não somos, né? Na verdade, se coloca com muita clareza, né, a partir desse estudo do Adorno, né, e dos demais autores, como que essa personalidade, esse preconceito, ele está disseminado, né, em todos nós, de um modo ou de outro, né? E aí nessa articulação que a gente precisa fazer, né, que a Débora convida a gente pela via da Escola de Frankfurt, a fazer em análise social, né, a psique do sujeito, né, as questões de ordem econômica. Então a gente vai se reconhecendo e vai vendo que esse livro, né, que deveria estar ultrapassado, que deveria estar preso no momento histórico, né, até onde ele colheu seus dados, ele lembra muito justamente isso que a gente tem visto, pelo menos essa impressão que eu tive no Brasil de hoje, né, onde a gente tem visto marchas da família, onde a gente tem visto desejos de volta à ditadura, e como pensar isso hoje, né? Essas são coisas que
nos intrigam, eu acredito que intrigam a todos nós. Aonde está isso, né? Que germe é esse, né? Que faz com que a gente arranje razões, né, para justificar isso que parece, né, num segundo olhar, tão irracional, né? E o livro da Débora vai trazer justamente ideias para a gente pensar sobre isso, né? Acho que a gente podia, né, pensar justamente nesses diversos exemplos, né? E aí muitas coisas, né, me vieram à mente na medida que eu ia lendo. Me perdoem se, né, ficar uma coisa assim meio solta e, por favor, me interrompam, né, na medida que sentirem necessidade. Me lembrei, por exemplo, daquelas coisas que a gente encontra no Facebook, né, de vez em quando. Vez por outra aparece na minha linha do tempo que, por exemplo, a Bolsa Família é feita com couro da classe média. Né? Não sei se vocês já receberam, né, essa. E aí, assim, o que significa isso? Que tipo de razão é essa que parece, né, ter uma justificativa? O que é isso? Né? Onde que isso... que contradição está colocada aí? Né? Que tipo de formação social, que tipo de formação das pessoas justifica não só que se pense, mas que isso se publicize e que isso se reproduza e ganhe uma aceitação, né? Que isso gere efetivamente ações, né, de lutas. E aí eu acho que essas são coisas que ficaram um tanto na minha cabeça na medida que eu fui lendo o teu livro, né, Débora? Vocês têm que me parar, porque senão eu vou continuar aqui. Não, na verdade acho que a gente pode ir falando, né, e pode, a partir desses exemplos que você trouxe, iniciar um diálogo, porque como bem a Débora colocou aqui, a ideia é que a gente possa conversar mesmo e pensando no contemporâneo. Vou aproveitar que você deu uma brecha para eu falar, queria aproveitar para agradecer o convite da Débora, né, de estar junto da Rita, né, numa discussão. A gente se conhece já há um bom tempo já, né? E a Débora, eu diria que talvez quase ao mesmo tempo que a Rita, com a diferença de que eu conheci a Débora ainda do primeiro livro, a autora, né? E já com essa preocupação de entender como é que a gente produz o conhecimento, como é que a gente produz o saber sobre determinados tipos de sujeitos, sobre determinados tipos de fenômenos, né? E já no livro anterior, com uma preocupação de entender algo que era muito contemporâneo, que era a questão do bullying, né? E o bullying enquanto, inclusive, uma produção, né, de uma sociedade que também se interessa em reduzir a discussão dos fenômenos, né, a explicações, aquilo que ela traz muito bem aqui, que eu acho que é uma das recuperações mais brilhantes dessa discussão toda do texto, que é um pensamento de ticket, ou seja, um tipo de pensamento onde... E é bem essa a lógica um pouco das redes sociais hoje, onde basta eu ficar buscando os clichês, basta eu ficar buscando as fórmulas prontas, e aí eu entendo o mundo. E aí eu consigo classificar tudo sem precisar pensar, né? Sem precisar articular o pensamento, né? Além disso, acho que assim, tem uma coisa no livro, que eu diria que talvez é o grande motivo e a necessidade dele ter sido publicado, que é o fato dele trazer um tipo de discussão para dentro da teoria, dos autores brasileiros principalmente, que discutem a teoria crítica, que de fato sempre ficou de lado, né? E como a própria discussão traz aqui, né, ficou sempre dentro daquilo que a gente vai chamar de preconceito por parte dos intelectuais, que é a pesquisa empírica, né, que é pensar o dado quantitativo dentro da teoria crítica, né? Eu já tenho um bom tempo já trabalhado com a teoria crítica, né, desde o meu mestrado, e vem de uma tradição de intelectuais que insistiram muito tempo, eu inclusive fui convencido durante um bom tempo, sempre tendo que lidar com uma grande angústia de que para pensar a teoria crítica deveria ser pensar para além dos dados quantitativos, para além da pesquisa quantitativa, né? E isso, obviamente, como eu falei, assim, meio que manteve ou administrou uma angústia na qual, assim, para mim, enquanto psicólogo social, né, ter que lidar com o fato de que, bom, para ser psicólogo e para se colocar nesse lugar enquanto psicólogo, deveria também pensar em como intervir na sociedade, enquanto entender, enquanto transformar a própria sociedade. Então,
ter o contato, assim, a primeira vez, né, não foi apenas com esse livro que eu tive contato com essa discussão da Débora, já lá com a tese dela, assim, ter o contato com alguém que já se debruçou sobre essa questão da pesquisa empírica, por alguém que inclusive era um dos ícones, né, dessa discussão e da manutenção desse discurso de que não é possível fazer pesquisa empírica em teoria crítica, foi um achado muito valioso. Acho que assim, o livro ele traz, na verdade, a pesquisa empírica para um lugar onde ela, de fato, é necessária hoje. No momento de todo mundo quer produzir números, quer produzir dados. A última dessas discussões das redes é a questão com relação ao machismo. E aí tudo se reduz a um número e aquilo que de fato aparece como indispensável, que é como é que a gente produz conhecimento, assim, como é que a gente inverte o método, na verdade, assim, como é que o método, na verdade, ele deve se submeter ao objeto e não ao oposto, né? É colocado de lado. Né? De um lado a gente quer olhar tudo a partir de um método qualitativo, que nega muitas vezes o próprio objeto, e de outro um método quantitativo também, que sequer se preocupa com o objeto, se preocupa em validar ele mesmo. Então, trazer a pesquisa da personalidade autoritária, a sua construção, e principalmente os antecedentes dessa construção, é aquilo que vai aparecendo como uma necessidade da vida mesmo, né? É muito inspirador, porque nos obriga a olhar para a realidade hoje, para aquilo que a gente está vivendo, e aí considerar realmente a questão que está aqui. Não basta só fazer pesquisa, tem que considerar, na verdade, a pesquisa a partir dos objetos, que de fato me debruço. Né? E aí inverte, na verdade, toda a lógica de produção de conhecimento, que está bem coerente com a própria teoria crítica. Né? Pegar aquilo que é não idêntico, aquilo que existe, ou aquilo que, principalmente, que sobra dentro de uma totalização, dentro de um discurso universalista. Né? Aloysio, eu achei interessante a tua fala, que me fez lembrar uma coisa, né? O preconceito, ele não é só um fato cotidiano. Ele não é só algo que acontece nas nossas vidas de simples mortais. Aqui eu percebi que o preconceito ele existe na própria ciência, e neste modo de fazer uma ciência que reproduz determinado modo de vida, né? Ou que reproduz determinado conhecimento, determinadas crenças. O preconceito está no próprio método, né? Quando este método, ele invariavelmente só vai me permitir chegar a um determinado limite do objeto. Não vai permitir que esse objeto se mostre todo como ele é para mim. Né? Então, isso que eu acho interessante também. Né? Ao estudar esse trabalho sobre o preconceito, a gente acaba vendo que o próprio modo de estudar ele pode ser ou não também preconceituoso. Né? E como produzir conhecimento de outra forma? Se a ciência também exige métodos padronizados, se a ciência exige que esses métodos possam, não só possam, mas que eles devem ser reproduzidos em qualquer lugar do mundo, não é? E não importando qual tipo de método, né? Inclusive os qualitativos também, porque fica uma exigência de que ele seja coerente, que ele se valide indiretamente de uma forma que tão positivista quanto um pensamento positivista com método quantitativo. Então, é muito interessante. Inclusive, pensando aqui, o livro me fez lembrar de várias pesquisas e teses em teoria crítica, sobretudo aquelas que vão tentar entender a indústria cultural, que contraditoriamente a tese ela já meio que já aparece pronta. Assim, no final já sabem o que eles vão encontrar. Né? E aí se utiliza do Adorno, de toda uma discussão teórica, crítica, para meio que validar aquilo que na verdade já se procurava. Né? Então, assim, acabando traindo a própria discussão, a própria ideia, né, do Adorno com relação à produção do conhecimento. E dentro do livro mesmo você traz uma coisa que é interessantíssima. Como é que o próprio Adorno, como alguém que está lá, que consegue pensar junto com outras pessoas um método que desse conta de entender o fenômeno de uma forma crítica, acaba muitas vezes com dificuldade de assumir, né, a importância daquilo que ele produz enquanto conhecimento. Né, porque parece que vai trair um lugar específico de produção de conhecimento. Né. É interessante, né, essa discussão sobre o conhecimento. Eu até venho conversando hoje sobre isso, né, assim, essa percepção e essa
clareza, né, de que a ciência não é neutra, a gente reproduz ela. Nas ciências humanas a gente diz isso, né, a 3x4, mas é justamente isso que você estava falando, né, Luiz? Em que medida isso é, né, mais um grande clichê, né? Isso é um grande clichê que aí, mas tudo bem, mas aí na hora de produzir os nossos artigos, de produzir, né, as nossas coisas, a gente está lá simplesmente reproduzindo, a gente não está produzindo nada novo, né? A gente não está disposto a encontrar, né, a negação daquilo que a gente acha que precisa achar, né? E, portanto, o que a gente está negando o tempo inteiro é que existem sujeitos, né? Sujeitos com suas contradições, sujeitos, né, com suas historicidades, né? Sujeitos que estão fincados, né, e que precisam reconhecer que estão fincados em um determinado instante, né? Que tem uma determinada posição e que essa posição ela está apresentada, né? E talvez uma das grandes inquietações que ficou com a leitura do texto é justamente pensar como, né, a gente consegue não reproduzir, né, o método nesse sentido, mas como a gente consegue continuar criando métodos, né? Como criar, né, e como enfrentar, porque aí obviamente é uma questão de enfrentamento também que a gente tem que pensar, né, que existe um enfrentamento de toda uma conjuntura que vai nos impondo e muitas vezes a gente nem se dá conta que nós também estamos impondo ela, nós como professores, né, como pesquisadores, a gente vai reproduzindo isso, né, e esse é um grande desafio, né, como construir, né, um caminho que seja um caminho único, mas que seja um caminho válido ao mesmo tempo. Eu acho que essa é uma questão que para mim ficou muito presente, né? Como lidar com essa contradição, reconhecendo que ela existe sem querer mascará-la mais uma vez. Ou como juntar a ciência com a imaginação para produzir, né, novos métodos ou procedimentos metodológicos ou qualquer forma